Onde e como o eleitor brasileiro buscou informações para tomar a importante decisão de escolher seus representantes nas cidades brasileiras neste mês de novembro? Será que, de forma geral, ele esteve mais atento às fake news? Esse é o tema de um estudo inédito realizado por pesquisadores do Núcleo de Estudos em Artes, Mídia e Política da PUC São Paulo e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que analisou o comportamento do eleitor no momento de buscar fontes de informação. O estudo ouviu eleitores de 16 a 55 anos, nos 2 turnos, classificados entre conservadores e progressistas na questão ideologia política. Nas últimas eleições, em 2018, antes dessas, quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente, as fake news dominaram o debate público e, sobretudo, a campanha do agora presidente, que se baseou muito nas redes sociais, gerando até mesmo investigações sobre quebra de ética, suposta quebra de ética no uso dessas ferramentas. Sobre tudo isso, vamos conversar agora com a professora da PUC São Paulo, Rosimere Segurado. Ela é doutora em Ciência Política pela PUC São Paulo, pós-doutora em Comunicação Política pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, coordena o curso de Mídia Política e Sociedade da Fundação Escola de Sociologia e Política e é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC São Paulo, responsável por esse estudo que a gente vai falar agora, e também é editora da revista Aurora da PUC São Paulo. Professora, primeiramente, muito obrigada por atender a Rádio Brasil Atual. Como vai? Eu que agradeço, bem, e vocês? Tá certo. Bom, professora, acho que para começar, já falei demais, eu queria saber, primeiramente, sobre essa relação com as fake news, né? Acabou virando até um termo meio desgastado, né, nos últimos anos. A gente pode dizer, com esses resultados dessa pesquisa, que as pessoas estão vacinadas, a vacina também agora está muito em voga, né, por causa da pandemia, contra as tais notícias falsas, que eu particularmente prefiro dizer que são mentiras mesmo, porque é o que são. Ou ainda é temerário para dizer isso? Essa é uma excelente questão, eu concordo com você, nós inclusive usamos o termo desinformação, porque o termo fake news é bastante impreciso, e em toda a literatura científica, inclusive questionado, né? No campo do jornalismo, eu aprendi com os jornalistas que se é falso, não é notícia, né? Então, às vezes, a gente acaba falando o termo fake news porque as pessoas sabem do que vamos falar, mas eu concordo, nós lidamos com o conceito que é desinformação. Não, ainda não estamos vacinados, infelizmente, sobre isso, mas eu acho que a boa notícia que o nosso estudo traz é que estamos mais atentos. E eu tenho usado uma imagem que é o eleitor nesse ano, nas eleições municipais de São Paulo, que foi, né, o âmbito da nossa pesquisa, ele é como se ele estivesse vendo as informações do que está ocorrendo nesse pleito com um olho no retrovisor, né? Ou seja, né, se lembrando do que foi uma campanha completamente baseada, estruturada, né, em mentiras, em desinformação e sinto também, é uma fala que aparece muito nos nossos entrevistados, que é uma saturação daquilo. Né? Então, assim, quase como se tivesse sido uma overdose de mentiras, muitos dizendo que em alguns momentos isso afetou relações pessoais, relações de trabalho. Então, estão mais atentos, estão com uma conduta mais seletiva no que diz respeito onde procurar informações de qualidade para poder compreender, analisar o processo eleitoral e tomar as suas decisões. Essa é uma boa notícia que o nosso estudo traz, um comportamento que foi verificado tanto nos eleitores com um perfil progressista, quanto com um perfil conservador, né?
embora, né, eu posso falar disso mais para frente, a forma e onde vão buscar as informações é que modifica a conduta desses entrevistados. Isso que você falou, professora, é muito importante, porque também eu percebi na pesquisa, nesses resultados preliminares, essa percepção com relação ao jornalismo profissional, né? Que a gente teve um boom dos blogueiros, e aí, de novo, tá, gente? Dos dois lados, é bem isso que a professora falou. A esquerda ou a extrema esquerda e a extrema direita também. Mas há essa percepção de um reapaixonamento ou de uma reaproximação com os profissionais de imprensa, porque houve uma quebra dessa confiança ou dessa credibilidade no jornalismo profissional nos últimos anos. Realmente é a coisa da informação pelo grupo de WhatsApp. Então, eu queria, por favor, que você comentasse, professora, justamente essa volta, esse retorno à credibilidade do jornalismo, que é onde deve ser procurado, claro, a fonte máxima de informação. É claro que há mídias independentes ou contra-hegemônicas, como eu prefiro dizer, que também são confiáveis, mas é importante a gente confiar também na mídia tradicional, que também já está com uma longa caminhada e que tem feito um trabalho, em alguns casos, muito profícuo para evitar, né, para combater as fake news, né? A gente viu iniciativas da Globo e de outros locais nos últimos anos para tentar combater, barrar, né, essa onda de fake news. Queria, por favor, que você comentasse um pouco sobre isso, professora. Eu acho que assim é uma boa notícia não só para o jornalismo profissional, né, mas para todos nós que precisamos, para uma sociedade que precisa, né, ser munida de informações de qualidade. O que o estudo mostrou com relação a isso? Né? Primeiro, uma conduta de checagem por parte dos entrevistados. Então, a primeira coisa é, quando você recebe uma notícia, como que você avalia, como que você entende, como você interpreta. Então, eu percebo a primeira coisa importante, acho que o trabalho que o jornalismo profissional, as grandes empresas e também parte da mídia independente, contra-hegemônica, como você disse, mas alguns órgãos governamentais, como, por exemplo, o TSE, fazendo campanhas sobre a desinformação, foi um trabalho fundamental para as pessoas entenderem, né, que eu não preciso ser jornalista, claro que o jornalista tem técnicas mais apuradas para isso, mas como eu, cidadão comum, leitor de jornal, né, telespectador, faço para, né, entender se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Então, todos eles nos disseram, a primeira coisa que nós fazemos é acessar, buscar informações nos grandes meios para ver se todos estão dando a mesma coisa, né? Ou seja, incorporando um mecanismo, um dispositivo das agências de checagem, um dispositivo profissional. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso, né? E aí, dizendo, porque se um dá e outro não dá, né? Porque é estranho. Inclusive dizendo quando recebem em seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, dizendo a mesma coisa, vó, peraí, da onde você recebeu isso? Porque eu estou olhando aqui, então também fazendo o papel do checador, ou seja, uma rede interessante. Isso principalmente por parte dos progressistas, por parte dos conservadores a gente observa uma conduta um pouco diferente, muitos ainda continuam criticando fortemente os grandes meios, dizendo que os grandes meios, né, não são todos, mas, né, alguns desses entrevistados, que os grandes meios também produzem fake news, mentira, e aí que eles preferem fazer a checagem nos
portais que eles estão mais acostumados. E aí, quando a gente perguntava que portais são esses, eu não vou fazer lá o nome, até mesmo também para não fazer uma propaganda, são portais que vêm sendo identificados e denunciados como grandes produtores e disseminadores de desinformação. Então, se por um lado incorpora a conduta da checagem, por outro lado ainda não está fazendo checagem com base em informações que tenham um lastro no fato comprovável, verificável. Ainda sobre essa diferença, embora isso seja bem importante, tá, gente? A gente não está fazendo aqui alguma divisão ideológica, mas é que existem dois espectros, né? O espectro mais conservador e mais progressista. E aí, sobre isso, professora, eu queria saber, a gente viu de uma forma geral, no resultado dessas eleições, uma tendência, e isso se repetiu, inclusive no campo que vocês investigaram, que foi São Paulo, né? Que vocês fizeram essa investigação. Uma tendência mais ao centro ou mais de menos mudança, né? Diferente de um discurso que a gente viu em 2018, da mudança, né? De buscar candidatos e cenários fora daquilo que estava vindo, né? Dentro da política, e uma perda de representatividade nos ditos partidos mais extremistas, inclusive uma queda significativa da representatividade de próprios apoiadores de Jair Bolsonaro, né? Vários candidatos apoiados por ele, inclusive, acabaram tendo resultados pífios nas eleições municipais aí fora de São Paulo. Mas o que eu estou perguntando disso tudo há em alguma medida, ou é uma viagem minha, alguma analogia possível nessa postura mais cuidadosa com relação às fake news e esse resultado nas urnas? Ou é uma viagem muito grande isso que eu estou te perguntando, professora? Eu vou falar com base na pesquisa, né? Os nossos eleitores, perdão, os nossos entrevistados, né, que são eleitores de São Paulo, em alguma medida mostram um pouco isso, principalmente entre o perfil progressista, por mais que essa não fosse a ênfase nem o foco na pesquisa, mas eles, duas questões que chamaram muito a atenção, dizer o quanto havia essa saturação em relação ao que foi em 2018, e também dizendo assim, olha, eu acho que foi uma lição para toda a sociedade, né, traduzindo as informações dele, uma lição para toda a sociedade que o discurso antipolítica, não sou político, que é o discurso de 2018, e o que nós chamávamos de outsiders, aquele que não tem nenhuma trajetória, nenhuma história e cai de paraquedas na eleição, trajetória política, eu estou dizendo, isso foi, de certa forma, refutado, e o que aparece é uma associação com uma parte desses políticos com a produção e a disseminação de desinformação. Então, eu acho que começa, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é a gente pensar num processo, que nós estamos num processo de educação digital, de educação midiática, porque eu estou falando isso e se cruza com um monitoramento feito por várias agências, que em São Paulo diminuiu muito a desinformação com relação à eleição, embora a reta final da campanha também a candidatura de Guilherme Boulos foi muito atacada nesse sentido, né? Mas isso não foi o todo da campanha. Então, essa é a primeira coisa. Mas não foi uma conduta verificada, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Recife, para pegar 3 lugares
né, sem ir para muitos outros. Esse é um primeiro ponto, ou seja, é um processo, iniciamos, as notícias são boas, mas há um longo caminho para o enfrentamento à desinformação. E um outro dado muito interessante, que também cruza com as agências de checagem, é que aparecia muito a fala da desinformação sobre a pandemia. Então, se por um lado tem menos desinformação em São Paulo sobre eleições, sobre a pandemia é uma coisa assustadora. E os entrevistados trouxeram isso, e uma fala que foi muito recorrente e muito interessante deles dizerem, né, aquelas coisas, a vacina mata, a vacina vai nos controlar, tem desinformação para todas os gostos, né? Uma fala deles que era exatamente a seguinte: fake news está prejudicando a sociedade porque está afetando vidas. Olha, que coisa bonita até de ouvir, emociona, porque isso é um ataque ao direito à informação, né? À própria democracia, e isso passa por tudo isso. E o negacionismo no campo da ciência, sim, né? Então, a coisa das máscaras, a coisa da vacina, a coisa que os leitos hospitalares não estão esgotados, que esses caixões que nós vemos, o número de mortos não é verdade, é um negacionismo, né? Então, os entrevistados disseram, e se a gente olha para isso e não se cuida frente à pandemia, que é, né, um problema de saúde pública grave, importante, né, isso está, né, afetando a vida da população, portanto, afetando a sociedade. Foi bem interessante, né, essa articulação entre eles, embora a nossa pesquisa não fosse sobre, né, desinformação da pandemia, mas eles trouxeram, né? Entendi. E achei muito interessante da maneira também como trouxeram. Até porque a gente é o tal do novo normal, né? Eu não gosto desse termo também, professora, mas é isso, né? Mas a gente vai ter que... Muito menos normal. Exatamente, exatamente. Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Para a gente terminar, na verdade, professora, eu queria saber dos próximos passos aí. Vocês vão tabular a pesquisa, né? Vocês pretendem divulgar isso? Conta um pouco para a gente e, claro, divulgue para a gente. Claro. Então, né, nós fizemos as 2 últimas entrevistas na sexta-feira antes da eleição, porque como o nosso período era entre o primeiro e o segundo turno, que é quando o processo informacional sobre eleição acontece, então nós fechamos o campo, estamos fazendo as transcrições das pesquisas, já pegando os principais eixos de análise. Então, isso que eu estou te trazendo são alguns resultados preliminares, e vamos escrever sobre isso, né, sistematizar essas informações e para poder divulgar para o jornalismo, para a comunidade acadêmica. Queremos debater muito essas informações, porque a motivação principal da nossa pesquisa é que não havia nenhum estudo de recepção da desinformação. Nós falamos, as pessoas, né, estão acessando, mas assim, como é que é para você que recebe, como é que você vê isso? Então, a proposta era atingir isso, ouvir essas pessoas, e nós estamos agora aqui nos debruçando sobre esses resultados. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço e me despeço. Ouvimos essa mini aula com a professora Rosimere Segurado, que é coordenadora geral dessa pesquisa. E, claro, quando saírem os resultados finalizados, a gente vai trazer mais informações aqui para a Rádio Brasil Atual. Até uma próxima oportunidade, professora, e muito obrigada. Obrigada, bom dia a você e bom dia a todos. Bom dia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.